A história da Igreja Bíblica de Limoeiro do Norte. Um testemunho da fidelidade de Deus. A história da Igreja Bíblica de Limoeiro do Norte, sob a perspectiva humana, começa no início da década de 1990, quando missionários da Sociedade Bíblica Evangelizadora do Brasil realizaram uma pesquisa no Vale do Jaguaribe. Com coração sensível à direção de Deus, eles reconheceram a grande necessidade de igrejas com doutrina bíblica conservadora nesta região sedenta pelo Evangelho. As primeiras sementes foram lançadas por meio das ondas do rádio, através do programa Ecos do Calvário. Assim, o solo espiritual da cidade foi sendo preparado, até que, em um passo de fé, chegaram os primeiros missionários da obra, o pastor Bill e sua esposa Sandra. Sem conhecer ninguém, vieram confiando apenas na providência divina, fazendo amizades e compartilhando o Evangelho com amor e perseverança. Logo depois, uniram-se a eles o pastor Cristóvão e sua esposa, irmã Sandy, fortalecendo ainda mais esse pequeno começo. A obra tomou forma a partir de uma escola bíblica para crianças, iniciada em março de 1994, na casa do pastor Cristóvão. No dia 27 de novembro de 1994, um casal deu início a um estudo bíblico, e no ano seguinte, os primeiros cultos começaram a acontecer na casa do pastor Bill. Deus estava formando, aos poucos, um povo para si. Igreja Bíblica Limoeiro eu conheci em 96. Sou um dos membros que já está lá há mais tempo quase, eu e minha irmã. Foi um convite de um amigo, Luciano, hoje ele não está mais na igreja, e ele me convidou e eu imaginei que eu não iria. Como era na casa do pastor Bill a reunião, então eu fui até lá. Quando eu escutei a palavra de Deus, quem pregou foi o pastor Cristóvão, o que eu vi foi o conhecimento. Ele olhava para um lado, pegava a Bíblia e botava para um lado e para o outro, nessa arrumação toda, eu fiquei com aquela coisa na mente. Olha, se a Bíblia é a palavra de Deus, eles entendem. Em 1996, chegaram o pastor Jaime e sua esposa Lídia para somar forças, enquanto o pastor Cristóvão retornava ao ministério nos Estados Unidos. Em 18 de agosto de 1996, foi realizado o primeiro batismo da igreja, um marco de fé e obediência ao Senhor. No ano seguinte, a igreja passou a se reunir no antigo Colégio Presidente Kennedy. Conheci seu Jaime e comecei a fazer estudo bíblico com seu Jaime. Um tempo depois do estudo bíblico, num culto no Presidente Kennedy, na época ele se reunia no Presidente Kennedy, eu aceitei a Cristo. Era poucas pessoas no domingo, mas tinha muita alegria. Eles estavam lá assim, sempre interessados, dedicados, né? E o pastor Jaime assim, demonstrava muito amor por Deus, né? Como ainda hoje demonstra. O terreno para o templo foi adquirido em 2 de dezembro de 1996 e a construção começou em 15 de março de 1997, erguida com amor e dedicação por mãos voluntárias. Mas ali a gente viveu tanta coisa que é difícil a gente ter um momento assim marcante, né? Eu me lembro muito assim dos trabalhos na igreja mesmo, com o pastor Bill ali, no braçal mesmo, que a igreja foi construída mais com mão de obra voluntária, e foi um tempo que me marcou bastante. Eu gostava muito de estar lá com os irmãos, é um tempo muito gostoso. Um verdadeiro testemunho de comunhão e esforço coletivo. Em 5 de maio de 1998, com 22 membros fundadores, a igreja foi oficialmente organizada. Foram adotados os estatutos que ainda hoje a regem. Por motivos de saúde, o pastor Bill e irmã Sandra precisaram retornar aos Estados Unidos em 2002, encerrando uma etapa preciosa de serviço no Brasil. Eu cheguei na igreja em 2002, primeiro semestre de 2002. Eu fui com o senhor Ney Socorro, mas eu fui evangelizado primeiramente por Joãozinho. O primeiro culto foi muito marcante para mim e o meu primeiro culto foi o último do seu Bill, que ele ia partir, né? Ia voltar dos Estados Unidos. Foi muito marcante. O pastor Jaime assumiu a liderança como pastor presidente até julho de 2003, quando chegaram o pastor Raimundo e sua esposa Francilene, servindo com dedicação por 2 anos e meio. Em 2006,
Deus levantou o pastor Marcicleudo, o primeiro pastor sustentado integralmente por esta igreja. Ainda no mesmo ano, casou-se com Carminha e juntos serviram fielmente até dezembro de 2012. A partir de março de 2013, o pastor Regivaldo, ao lado de sua esposa Jailma, assumiu o ministério pastoral e continua até hoje pastoreando esta igreja com zelo e amor. Algo que eu não imaginaria, depois de 2 anos de convertida e frequentando a igreja bíblica, que eu nasci lá, é minha igreja mãe, ter sido possível ir para o seminário, que eu voltaria para servir a Deus nessa mesma igreja. Em janeiro de 2007, a gente foi estudar lá no Instituto Bíblico Antioquia. Janeiro de 2007 até junho de 2011. Deus me trouxe de volta para a igreja bíblica, agora com o meu esposo sendo pastor. Ao longo dos anos, muitos outros irmãos e irmãs, chamados por Deus, serviram e ainda servem neste ministério. Somos imensamente gratos a cada servo e serva que, com fidelidade e coração disposto, tem buscado glorificar a Deus com suas vidas. Um capítulo marcante desta jornada aconteceu em maio de 2023, durante a celebração dos 25 anos da igreja. Durante o culto especial, realizado ao ar livre devido ao grande número de pessoas, uma neblina começou a se formar no céu, trazendo preocupação ao coração dos que estavam ali. Oramos juntos, pedindo que a chuva demorasse e que a pregação pudesse ser concluída, e conseguimos. Mas naquela mesma noite, também subia ao céu um clamor que já vivia em nossos corações, o desejo por um novo espaço. E Deus ouviu a oração do seu povo. O pastor Bill generosamente doou os terrenos ao lado da igreja para a construção de um novo templo. As obras começaram em setembro de 2023. Em janeiro de 2024, um grupo de irmãos americanos veio ao Brasil para ajudar na construção, servindo lado a lado com membros da igreja em trabalho físico, doações e oração. Deus moveu muitos corações. Pessoas foram tocadas a contribuir, a servir, a sonhar juntos. E em junho de 2024, exatamente 1 ano após aquele culto sob ameaça de chuva, o primeiro culto no novo prédio foi realizado, ainda sem portas, janelas ou energia elétrica, mas cheio da presença de Deus. Em dezembro de 2024, todos os cultos de domingo à noite passaram a acontecer ali, no novo templo que Deus nos deu. A Igreja Bíblica de Limoeiro do Norte tem como propósito maior glorificar a Deus, por meio do evangelismo, da adoração, do ensino da palavra e da edificação dos crentes. Esse objetivo é perseguido com dedicação através de ministérios voltados para evangelismo pessoal e público, trabalho com crianças, jovens, homens, mulheres, casais e ações voltadas para os desafios diários da vida cristã. Com firme compromisso à fidelidade das Escrituras, prática devocional constante e amor ao próximo, esta igreja continua a cumprir sua missão: glorificar a Deus. As coisas que eu mais admiro é aquela preocupação em ter seriedade com a palavra de Deus. É uma palavra que edifica, que vem de encontro aos nossos corações. Não é o que nós pensamos, o que nós achamos, mas realmente o que a Bíblia ensina. Pessoas que amam, como Jesus amou. A fidelidade às Escrituras é algo que eu admiro demais. Palavra fundamentada na verdade, né? Princípios que não mudam, o zelo pela doutrina bíblica fiel. Pessoas que amam uns aos outros e amam as pessoas de fora também, por isso que transmite o Evangelho. Louvamos a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, que comprou esta igreja com o seu próprio sangue. Cremos com confiança que Ele há de sustentar e completar a boa obra que aqui iniciou.
lugar que eu me sinto bem, é que a gente tem amigos e a gente tem uma família que é muito além daqui da terra, né? Quando fala igreja bíblica, seu pai vem na minha cabeça. Eu acho que o seu Luciano também vem na minha cabeça. Desde que eu nasci, pra mim, o seu Luciano já é. Seu Jaime. É. Claramente o rosto da igreja. É sempre bom a gente olhar para essas pessoas e ter como exemplo de passos a seguir, entendeu? Pessoas que deixam marcas na nossa vida para que a gente possa caminhar sobre esses passos, né? Nos ajuda, nos inspira, nos faz ver, assim, de forma palpável, um modelo a seguir. Venha, se aproxime, chegue perto, conheça, se envolva, crie laços, crie relacionamentos, porque igreja é família. E família é estar perto, é estar presente, é fazer parte da vida. Sejam bem-vindos, estamos aqui à inteira disposição, né? Disposto a fazer estudos bíblicos com ele para que eles possam realmente cada dia se aprofundar mais. A igreja realmente está ali para abraçar todos.